Pessoal, boa noite. Vou aproveitar esse tempo nosso aqui para desenvolver um item que tem a ver com o assunto da aula passada, porque na aula passada a gente vinculou muito sociologia e o sistema capitalista. Vamos dizer assim, a sociologia ela é uma cria bastarda, crítica, bastante questionadora, dinâmica do sistema capitalista. E se ela é crítica do sistema capitalista, obviamente que ela vai falar de trabalho. O trabalho é um elemento marcante do sistema capitalista, a relação entre capital e trabalho. Mas isso é uma visão puramente marxista. Não, uma visão que outros pensadores também analisaram, e vem analisando. Nós vivemos um momento de pandemia onde a discussão sobre trabalho ela é cada vez mais intensa, não só no Brasil, mas também em outros espaços, mundo afora. Então, verificar o quanto nós, seres humanos, no século XXI, no início de maio de 2020, estamos atropelados pelo mundo do trabalho, é de fundamental importância para tentar tirar muitas lições desse momento. Um momento, como nós já falamos, negativo, do ponto de vista econômico, do ponto de vista humanitário. Vejo com muito assim, essa preocupação materialista. O que vale são as vidas que nós vamos salvar. A economia, depois nós vamos resgatar ela. Nós temos tempo para isso, nós temos coragem, nós temos vontade. E nós temos disposição de parceria. Não estamos querendo agir isolado. E os países que fizeram isso já estão aí com perspectivas interessantes de sair de quarentena, de isolamento. Mas voltando ao trabalho. Quando nós falamos de trabalho, a maioria das charges vinculam o trabalho a uma forma de escravidão, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso do dinheiro para sustentar minha família, para sustentar minhas necessidades. Então, diante disso, o trabalho ele surge, ele é um elemento fundamental. E, conforme a senhorinha aí destacou, está muito mais ligado à obrigação, escorchante. Isso começou aonde? Isso não começou agora. Se eu pensar bem, se eu analisar bem, isso vem desde que as divisões de funções na sociedade já aconteceram lá atrás. Na pré-história também, mas de uma maneira mais organizada, nos impérios, depois no feudalismo, depois nas crises do feudalismo, no absolutismo, no mercantilismo e, finalmente, com a Revolução Industrial, onde a necessidade de divisão do trabalho ficou muito mais presente, abrindo espaço para a participação mais efetiva da mulher no mercado de trabalho, abrindo espaço para a participação da criança. Não custa lembrar as condições de trabalho nesse momento, são condições de trabalho horríveis. Agora, voltando aqui, a partir dessa situação de mão de obra, de divisão do trabalho, de indústria, do crescimento da burguesia, eu tenho aí a mão invisível do mercado, a mão que controla, na visão do Adam Smith, visão liberal, onde eu tenho a lei da oferta e da procura. E aí é bem colocado nesse material o que leva à industrialização, o que ela traz de perspectivas, certo?
E no miolo disso eu ainda tenho escondido aí nesse miolo que as condições de trabalho elas são determinadas pelos interesses da burguesia. Não há leis trabalhistas, né? A burguesia está cada vez mais vinculada ao poder político, não que ela não esteja hoje. Hoje ela também está. Mas hoje existem mais deliberações, né, mais determinações legais que normatizam o trabalho. Por exemplo, evitando essa cena aqui. Ó. Ah, mas ela ainda existe. Mas hoje ela tem punição legal. Hoje ela tem determinação da lei que não pode. Né, esse tipo de situação, porque essa faixa etária é uma faixa etária voltada para o estudo. Ah, mas ele não quer estudar. Pois é, né, aí é outra situação da qualidade da escola. Né, quanto mais você discute sobre a questão do trabalho, mais você percebe o quanto a qualificação é importante para que você trabalhe sem aquele esforço de fazer o que não gosta. Né? Uma coisa que eu destaco bastante. Né? O fazer o que gosta, né, é fundamental para que eu evite o trabalho escravidão. Né? Eu já comecei aqui a discutir a questão do trabalho, depois eu gravando, eu retomo para você lá, você pega lá no grupo lá, eu tenho certeza que você já deve ter visto esse assunto. Né? Aqui, a imagem que está analisando aqui é a questão do trabalho infantil, tão complicado, tão comum no passado, ainda tão presente, lamentavelmente. Agora, de novo, eu tenho que comparar os três cabeçudos aqui da sociologia. Quem são os três cabeçudos? O Marx, o Durkheim e o Weber. Só que a comparação que eu faço agora não é uma comparação do ponto de vista de essência do pensamento, sob o ponto de vista do trabalho. Tá? Karl Marx vê a relação entre trabalho e burguesia como uma relação conflituosa. Né? Durkheim acha que tanto você pode dividir a sociedade, né, organizar a sociedade em princípios cooperativos. Ah, é muito genérico o que ele fala. Pois é, mas é uma visão positivista. Uma sociedade disciplinada, na essência do positivismo, vai ser mais fácil obedecer. As determinações do governo, as determinações do empregador, do empresário. Né? Já o Weber já vê o trabalho como uma iniciativa individual importante. O indivíduo realiza escolhas e orienta suas condutas com referência à ação de outros indivíduos. Tá? Então, o que eu vou ter aqui? Eu tenho a fala dele dizendo assim, você, se lutar por aquilo que quer, você vai vencer na vida. É mais ou menos o Weber hoje, e isso é muito forte na discussão sociológica, combina muito com a pataquadra da meritocracia. Né? Que nós sabemos que é complicado você analisar a meritocracia no momento em que grande parte dos jovens nem estudando estão. Né? E as oportunidades que já eram pequenas, né, se tornarão menores ainda para aqueles que não tiver, né, se empenhando, se qualificando. Né? Vai ter uma situação aqui bem destacada nesse sentido, porque como o trabalho ele virou, né, um elemento básico do sistema, que se não tiver o trabalhador, o sistema não funciona. Você está observando isso no comércio de São Lourenço, de Airoca, da região inteira, né? O trabalho é fundamental, né? E a preocupação de quem é dono do trabalho, da empresa, do comércio, em colocar os trabalhadores, que aí nós temos a organização de sistema de produção. O que cada um vai fazer? Aí entra um assunto de geografia também, que é Taylorismo e Fordismo. Taylorismo e Fordismo. Vou até tirar aqui para a gente observar bem. Tá? Qual que é a diferença? Um é o aperfeiçoamento do outro. O Taylor, né, desenvolve lá a separação de trabalho, racionaliza a produção, controle de tempo, níveis mínimos de produtividade. Ah, eu não atingi isso. Tchau para você, está fora. Né?
Trocando em miúdos, Taylor divide o fazer e o pensar. Surge aí a figura do fiscalizador, do coordenador, do monitor, tá? Do encarregado, aquele que vai monitorar o seu trabalho. Ele não está trabalhando? Tá, mas o trabalho dele é te fiscalizar, para ver se você cumpre, né, as metas determinadas. Então hoje é um pouco taylorista mesmo, né? Eu brinco que é um pouco até terrorista, o que é feito no sistema taylorista hoje, que você observa muito no comércio, em relação a metas de venda. Você observa isso muito no sistema bancário também, em relação a metas, né, ligadas ao setor financeiro, de empréstimo, de consignado, isso e aquilo. E se não atinge metas, vai sobrar. E vem o Ford, né, um magrelo de 2 metros de altura, o Henry Ford, e vai além. Além de monitorar tempo, eu também vou dividir as etapas de produção. Eu desenvolvo a linha de montagem. Só que aqui no Ford, algo que eles comentam bastante, né? O Ford ele quer a produção em massa, conforme é ironizado nessa charge aqui, né? Não precisa mais da massa na produção, agora eu terei uma produção em massa, porque como eu tenho a linha de montagem, a produtividade tende a aumentar. Cada um faz uma parte do produto, se especializa naquilo, a produtividade aumenta. Só que qual que é o pecado de Henry Ford? Valorizar o estoque, né? Então eu tenho que ter estoque para que eu possa vender. Tendo estoque eu vou vender mais, porque chega num ponto, lá no início do século XX, mais precisamente em 1929, que eu não tenho para quem vender, eu não tenho massa de consumidores suficiente. Superprodução, não tem consumo, diminui produção, aumenta desemprego, crise, quebra da bolsa. Só que antes de falar dessa quebra, eu tenho que lembrar que o Ford, que o Taylor, que o Durkheim, que o Max Weber, que muita gente de hoje também no mundo, o Trump, presidente do Brasil e tantos outros, eles são criticados porque eles veem o trabalho de forma alienante, né? O que é a alienação do trabalho? Você faz aquilo porque você precisa do dinheiro, né? Mas você não vê uma finalidade para aquilo. O serviço é estressante, é cansativo, conforme é ironizado nessa famosa charge aqui, ou nessa outra aqui, né? Porque agora você está fraco, está doente, está com dificuldade, e eu desenvolvo a máquina. E eu desenvolvo o aperto pelo estudo. Olha aqui que interessante essas duas aqui. Esse aqui é um desenhista que eu encontrei na internet hoje, no livro que eu sigo aqui para Sociologia, um polonês, deixa eu achar o nome dele aqui, gostei muito do que ele colocou aí, porque é uma cacetada para vocês, é uma cacetada no Evaldo, porque você está aí num torniquete aí, te apertando para estudar, né? O que tem que te apertar para estudar não é o torniquete da necessidade do mercado de trabalho, é a sua consciência. A sua consciência tem que te levar a estudar, né? Não é esse forçar, né, que está aí, né? Consciência. Consciência te leva mais longe, né? Como diz aqui o nosso amigo aqui, o italiano. O italiano ele coloca o quê? Para que serve a escola? Não é para formar um operário, é para formar um cidadão que possa se tornar governante. Não é governante de ser presidente, prefeito, vereador, não. Governante do seu próprio destino, governante com a autonomia. E é isso que o mercado de trabalho hoje quer do estudante? Não. É isso que ele quer do operário? Não. Ele quer o que pensa pouco, né, e o que trabalha muito, né? E vamos dar um exemplo que eu deveria ter colocado aqui, estou lembrando agora, do quanto tem trabalhado aí os entregadores de alimento, né, entregadores de encomendas, né? E um trabalho extremamente taylorista, um trabalho que está sendo feito em cima daquilo que eles vão conseguir entregar. Entreguei mais, ganhei mais. Entreguei menos, ganhei menos, né? É aquela contradição que eu acho que eu já comentei com vocês, que eu tenho
né? O iFood, uma empresa assim grande e tal, né? Sendo levado para a casa de cada um em sistemas assim bem rudimentares de entrega, né? E em condições de trabalho muito precárias, né? Como eu disse, em cima da entrega você recebe. Se entreguei 15, eu recebo em cima de 15. Se entreguei 30, eu recebo em cima de 30. Né? O Taylorismo não morreu, pelo contrário, ele está muito presente. Agora, Taylorismo, Fordismo. E hoje? O carinha aqui de cima já falou da máquina. A máquina combina com quem? Combina com o toyotismo. No toyotismo, eu adiciono na linha de produção, cada vez mais forte, cada vez mais presente, a automação, a robotização da linha de produção. E aqui nessa imagem tem lá as vantagens. É mais flexível, tem menos estoque. Então, se eu preciso de uma quantidade de produto maior, eu não vou ter. Só que isso é de caso pensado. Isso tem a ver com a obsolescência programada, né? Que o celular que está aqui comigo, ele faz o quê? O celular que hoje ele é o mais avançado, e o meu já não é o mais avançado, ele vai estar, né, defasado, eu vou ter que comprar outro. Né? Então, assim, qual que é a vantagem? É o just in time, a produção conforme a demanda. Tá? O trabalho em grupo, a desvantagem, tem um líder. Tem, até é bonitinho o nome, agora chama CEO. Nem é o dono da empresa, é um CEO, alguém que está lá comandando. Né? É uma tendência. Tem muitas máquinas, só que a desvantagem é para um trabalhador só. A responsabilidade do trabalhador é muito maior. Né? E se ele não se adaptar? Se ele não se adaptar, ele está fora. Tá? Ele está fora. Certo? Ah, mas não tem alienação. Tudo bem, o funcionário conhece todo o setor produtivo. Né? Mas, em compensação, a necessidade de mão de obra é menor. E isso cria o que nós chamamos de desemprego estrutural, que é um desemprego que ocorre na base da economia. E é preocupante. É preocupante por quê? Porque se eu torno mais rápido a questão de produzir e entregar para o consumidor, nesse mais rápido, eu estou diminuindo a necessidade de mão de obra. E, de novo, o capitalismo não funciona sem um consumo adequado. Não é consumo só para o Dia das Mães, não. É consumo adequado durante o tempo que a economia prospera ao longo do ano. Não é só no final do ano, no Natal. É constante. Porque se não consome, a produção não acompanha. Se não acompanha, a geração de empregos também não acompanha. Tá? E aqui, pessoal, eu deixei para vocês aqui um mapa mental, eu acho importante, também tem esses mapas que eu acho que você usa aí, que tem as características bem definidas do Taylorismo, depois do Fordismo e depois do Toyotismo. Tá? Aqui é uma ironia, né, para variar, né? Geografia, sociologia, toda hora tem ironia, porque curso de informática de última geração, quer dizer, de última geração, mas eu chego lá, a linguagem já ficou obsoleta. Então, a necessidade de estudar, de qualificar, é cada vez maior. E nem assim eu tenho garantia de emprego. Por quê? As empresas se adaptaram também. Olha essa imagem que já caiu numa prova aí. Né? Elas se adaptaram. O que elas fizeram? Eu vou buscar espaço onde o custo de produção seja menor. Aí o cara ironiza na charge. Está lá o imigrante chegando na França, procurando roubar. Nós viemos roubar os empregos dos franceses. E aí o cara ironiza, muito tarde, os empregos já foram para a Ásia. Quer dizer, a Europa convive com isso, né? Com a precarização das relações de trabalho. Só que eles deram uma acordada agora com a pandemia. Tá? Se eu não melhoro a condição de vida dos trabalhadores, que economia eu tenho depois do Covid-19? Se eu não garanto, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A empresa aérea italiana famosa, a Alitalia, os seus funcionários vão receber o salário do governo italiano até novembro, para evitar a falência da empresa.
Aí é um paralelo que nós fazemos com o que acontece da discussão aqui, que está interessante, vai ficar mais interessante ainda, porque agora eu tenho o quê? Eu tenho aqui a discussão sobre neoliberalismo, que combina muito com o toyotismo, com o fordismo, com Adam Smith e tal. Que é o quê? Que é o Estado menor. O Estado menor, a pouca intervenção do governo, privatização, liberdade na circulação de capitais, não sei o quê, tal e coisa. Né? Um dos ingredientes do neoliberalismo é isso daqui, é a terceirização, que diminui custo de produção. Quer dizer, o cara que está fazendo um serviço no banco, ele não trabalha para o banco, ele trabalha para uma empresa que presta serviço para o banco. Só que a pandemia mostrou que não tem como desprezar o Estado. Olha a charge irônica aqui, ó. Por quê? Numa situação de bonança, com a economia crescendo, aqui, ó, economia crescendo, basta, credo, a intervenção do Estado na economia. Com a economia caindo, basta a intervenção do Estado na economia. Quer dizer, o Estado investir no Estado brasileiro que vai garantir R$1 bilhão para a Embraer, o Estado brasileiro que garantiu recursos para o sistema bancário. Né? Quer dizer, o Estado que está garantindo nos Estados Unidos, o Estado francês, o Estado chinês, né? Momento que o Estado atua. E aí eu esbarro em quê? Eu esbarro num assunto que eu tenho certeza que esse ano vai cair muito para vocês. Vou até diminuir um pouco para vermos inteiro aqui, ó, que é o keynesianismo. O keynesianismo ele faz um contraponto ao neoliberalismo dentro do sistema capitalista. O keynesianismo não é comunismo, apesar que o Roosevelt lá no New Deal ele foi acusado de ser comunista nos Estados Unidos. Né? Mas keynesianismo e neoliberalismo combina com a estrutura do sistema capitalista, que é contraditória. Quando eu estou bem, quando é momento de bonança, eu desprezo o Estado, é corrupto, é ladrão, é isso e aquilo. Quando está numa situação de pindaíba danada, de prejuízo, de crise, o Estado entra na jogada. Que é o quê? Intervenção estatal, ações políticas voltadas para o protecionismo econômico. Né? Olha a última frase aqui. O Estado tem um papel fundamental de estimular as economias em momentos de crise e recessão econômica. Certo? Então, eu coloco o quê? O Estado como um elemento protagonista. Quando eu estou bem na fita, na economia, o Estado é um elemento desnecessário, desprezível, né? Não serve para nada. E serve em crise. Ele me protege, ele garante o direito do cidadão. Aí ele é desorganizado. Bom, aí cabem muitas críticas, sem dúvida. Mas quem pode me defender? O dono do carrossel ou a prefeitura? A prefeitura. O carrossel, no máximo, agora ele vai fazer doação, né, para as empresas de mantimentos que cumprem a sua função até social louvável, mas quem garante proteção como cidadão é a prefeitura, não é a empresa, a iniciativa privada. E aí, para cutucar a gente mais um pouquinho, eu trouxe duas contribuições de duas pessoas que eu admiro muito. O Betinho, os dois já morreram, tá? Que aqui ele coloca uma cacetada, um chute na canela de empresários, de grandes fazendeiros, né? Tá? Tecnologia moderna é capaz de realizar a produção sem emprego. Isso, a máquina faz o serviço. O diabo que a economia moderna não conseguiu inventar o consumo sem salário. Então, eu preciso ter consumo. Para ter consumo, eu tenho que ter mão de obra trabalhando. Eu tenho que ter mercado consumidor. Só máquina não vai consumir. E a dona Clarice Lispector, assunto forte para esse ano em literatura, está fazendo 100 anos aí, né, se tivesse viva, né? E ela escreve sobre, olha que situação forte para o agora. O futuro da tecnologia ameaça destruir tudo que é humano no homem, mas a tecnologia não atinge a loucura. E nela, então, o humano do homem se refugia. Né? Então, ela faz uma crítica a essa dominação tecnológica, e olha que ela já morreu faz bastante tempo. Quer dizer, são visionários, são observadores. Algo que eu sei que vocês estão aí do outro lado, eu estou aqui também tentando instigar essa capacidade de observação, de crítica, né, que é tão importante, que é tão valorosa para nós. Tá?
Depois mandaremos essa aula. Pretendo mandar hoje ainda, só que não vou mandar agora, senão atrapalha a aula do professor Adriano. Tá? Eu vou mandar para vocês um conjunto de exercícios depois das 10h30, tá? Para que vocês realizem e passo para vocês posteriormente o gabarito, cobrando o quê? Trabalho em relação à sociologia e um pouquinho mais de urbanização na geografia. Tá certo? Muito obrigado pela paciência. Segunda-feira estaremos de volta aqui e um abraço carinhoso nas suas mães aí pelo dia de domingo. Que tenham saúde e paciência com a gente. Tá certo? Tá, brigadão, viu? Tá, pela paciência aí. Segunda-feira estaremos de volta aqui. Tá joia? Até mais. Cortei com a careta aqui. Esse aqui é um quadro aqui que eu acabei fazendo aqui, ó. Nada muito bom, mas... Né?